Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Observe a figura representada. Essa figura é um triângulo e esse triângulo é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. Agora nós vamos mudar a posição da representação desse triângulo retângulo, girando. Mas ainda assim nós mantemos o mesmo triângulo retângulo. E vamos usar uma construção auxiliar para traçar a altura nesse triângulo retângulo relativa à hipotenusa. Então, recordando a aula anterior, a hipotenusa é o maior segmento desse triângulo e ele está oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são catetos, o cateto B e o cateto C. Traçando essa altura relativa à hipotenusa, nós vamos chamar esse segmento, essa altura, de H. E aí nós notamos que dividimos esse triângulo retângulo em dois outros triângulos retângulos. Aqui eu destaquei o primeiro, em amarelo. Esse novo triângulo retângulo, ele tem hipotenusa B, um cateto é a altura H, e o outro cateto nós vamos chamar de M. M é a projeção do cateto B. De maneira similar, do outro lado, nós temos um triângulo retângulo também, destacado em rosa. E esse triângulo, ele tem hipotenusa C, um cateto H, e o outro cateto nós vamos chamar de N, que é a projeção do cateto C. É importante perceber que nessa figura nós temos três triângulos retângulos semelhantes representados. O triângulo maior, de lados ABC, o triângulo amarelo, de lados BMH, e o triângulo cor-de-rosa, de lados NCH. Agora, a partir daqui, nós vamos passar as relações métricas do triângulo retângulo. A primeira, ela vai relacionar os seguintes lados. O cateto B, então, é B ao quadrado, que multiplica o produto da sua projeção com a hipotenusa A. Essa é a nossa primeira relação. A segunda relação é a mesma coisa, porém para o cateto C. Então, a segunda relação vai dizer que C ao quadrado, cateto C ao quadrado, medida, vai ser a sua projeção multiplicando a hipotenusa A. Então, é o produto da projeção do cateto C vezes a hipotenusa. Agora, nós vamos para a terceira relação. A terceira relação, ela vai relacionar a altura, então é altura ao quadrado, vai ser igual ao produto das duas projeções, ou seja, é M vezes N. Sim? A quarta relação também vai trazer a altura novamente, mas vai ser o produto da altura com a hipotenusa, vai ser igual ao produto dos catetos. H vezes A é igual a B vezes C. E essa é a nossa quarta relação. A quinta e última, ela já foi apresentada na aula anterior, no vídeo anterior. A quinta relação vai trazer que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, B quadrado, mais C quadrado. E essa relação é o Teorema de Pitágoras. Então, aqui nós temos apresentadas todas as relações métricas em um triângulo retângulo. E agora nós vamos para a atividade. É um problema da AP em que fala que duas rodovias retilíneas cruzam-se perpendicularmente na cidade A.
Em uma das rodovias, a 60 km de distância de A, encontra-se uma cidade B. Na outra, a 80 km de A, encontra-se outra cidade C. Outra rodovia também retilínea ligada às cidades B e C. Então, essas rodovias a gente observa na figura que formam um triângulo retângulo. E a pergunta é, qual a menor distância entre a cidade A e a rodovia BC? Para saber essa menor distância, nós vamos traçar uma reta auxiliar nessa figura, e a menor distância sempre vai ser uma reta perpendicular. Então, passando por A, perpendicular a BC. E aqui nós temos representada. Observe que essa reta nada mais é que a altura do triângulo retângulo. Então, o que nós queremos calcular? A altura. E podemos usar uma daquelas relações métricas. Para calcular a altura, nós tínhamos uma relação métrica que associava as projeções, que nós não temos os valores nessa atividade, e a outra que associava os catetos. E para essa, a gente também precisa da hipotenusa. Então, nós vamos destacar aqui a hipotenusa nesse triângulo retângulo como sendo o segmento A. E, primeiramente, vamos calcular essa hipotenusa usando a quinta relação, que é o Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é cateto quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo, é A ao quadrado, B quadrado mais C quadrado. O A é o valor que nós queremos calcular, o B é 60 e o C 80. Então, fica 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Temos 3.600 mais 6.400, que resulta em 10.000. A medida de A vai ser raiz de 10.000, que equivale a 100. Assim, nós calculamos a hipotenusa, que tem 100 quilômetros, e de posse dessa informação, nós vamos efetivamente calcular a distância entre a cidade A e a rodovia. Sendo assim, vamos usar a quarta relação, que fala que a altura vezes a hipotenusa, o produto da altura com a hipotenusa, é igual ao produto dos catetos, B vezes C. Então, o H que nós queremos calcular, vezes 100, porque o A é 100, é igual a B vezes C, ou seja, 60 vezes 80. H vezes 100 vai ser 4.800. O 100 que está multiplicando passa dividindo. H é igual a 48 quilômetros. No caso, então, a resposta, letrinha A. Finalizamos a aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né? Na aula nós apresentamos as relações métricas no triângulo retângulo e também a resolução de uma atividade como modelo. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima!